Senhor é conhecido por nós. Nós queremos conhecer plenamente, em nome de Jesus, porque em parte nós cremos e em parte nós profetizamos. Mas um dia aquilo que é perfeito virá, e tudo que foi perfeito desaparecerá, será aniquilado. E nós conheceremos plenamente, assim como plenamente nós somos conhecidos. Espírito Santo, caia do teu temor sobre nós. Caia do teu temor sobre nós, em nome de Jesus, amém. Glória a Jesus. Você pode aplaudir ao Senhor. Glória a Jesus. Nesse mesmo espírito, eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia em Ezequiel, capítulo 28. Glória a Jesus. Ezequiel, capítulo 28. Aleluia. Quantos estão bem? Quantos estão felizes com Jesus? Glória a Deus. O Senhor é bom, e que bom que Ele nos trouxe para cá nessa noite. Amém? Quantos acharam Ezequiel capítulo 28? Amém? Todos acharam? Vamos ler o versículo 13, amém? Versículo 13 e em diante. Ezequiel capítulo 28 é uma profecia, é um lamento contra o rei de Tiro, amém? E diz bem assim no versículo 13: estavas no Éden, jardim de Deus, de todas as pedras preciosas te cobria, o sárdio, o topázio, o diamante, o berilo, o ônix, o jaspe, a safira, o carbúnculo e a esmeralda. De ouro se te fizeram os engastes e os ornamentos. No dia em que fostes criado, foram eles preparados. Tu eras querubim da guarda, ungido, e te estabeleci, permanecias no monte santo de Deus, no brilho das pedras andavas, amém? Você pode se assentar. Glória a Deus, glorificando o nome de Jesus, amém? Boa noite, igreja de Jesus. Para quem não me conhece, meu nome é Vitória. Me sinto muito honrada pelo Senhor de poder estar servindo vocês nessa noite. Como a Daniel falou, as crianças estão comendo uma comida proporcional à idade delas, lá no centro de treinamento para profetas. E a gente vai desfrutar da palavra do Senhor para adultos, amém? Para o nível de adultos. E eu oro que o Senhor, Ele se manifeste a nós com um alimento sólido, que é a palavra dEle. Eu aprendi uma coisa, eu gosto muito de falar isso: o poder da mensagem não está em mim, o poder da mensagem não está em nenhuma frase de efeito que eu diga. O poder da mensagem está na palavra de Deus. O poder da pregação é a palavra de Deus, ela é o centro da mensagem, amém? Glória a Jesus. Quando eu era mais nova, se você é novo convertido, um dia você vai chegar nessa crise, amém? Eu já tive essa crise. Um dia eu estava orando e eu me perguntava se Deus não poderia perdoar o diabo. Alguma criança em algum momento vai chegar nesse lugar, algum novo convertido em algum momento vai chegar nesse lugar, amém? Eu já passei por essa fase. Uma vez eu me perguntava: Senhor Deus, o Senhor não poderia perdoar o diabo? Porque o seu coração, ele é perdoador. O Senhor é bom, o Senhor é misericordioso, o Senhor é cheio de graça. E se o diabo se arrepender, o Senhor poderia perdoá-lo? Glória a Jesus. Um dia eu até intercedi pelo diabo. Em algum momento você vai chegar nesse questionamento, amém? Essa profecia aqui, ela é contra o rei de Tiro. Só que muitas profecias,
Muitas profecias no Antigo Testamento, ela tem um duplo sentido. Ela é uma mensagem para o agora e ela tem um peso tipológico, amém? De uma eternidade futura ou de uma eternidade passada. Por exemplo, quando Deus ele abençoa Davi, abençoa a descendência de Davi, ele fala para Davi bem assim: olha, eu vou levantar o teu descendente, e o teu descendente vai edificar uma casa para mim, e o reino dele não terá fim. Essa profecia ela tinha dois sentidos. Um era sobre Salomão. Salomão iria edificar o templo do Senhor e ele seria o sucessor de Davi. E Salomão não era o primogênito de Davi. Só que tinha um segundo sentido nessa profecia, que falava sobre o mistério oculto em Deus, que agora é Jesus. Jesus é descendente de Davi, ele é a raiz de Jessé, e ele edificaria uma morada para o Senhor Deus habitar, porque o próprio Deus tinha dito que ele não iria habitar em templos feitos por mãos humanas. E Jesus ele edificou o nosso próprio corpo, ele nos santificou, e agora o Espírito Santo ele habita no nosso corpo e no nosso meio. Então você consegue perceber que a profecia ela tem dois sentidos. E essa profecia de Ezequiel, do capítulo 28, ela também tem dois sentidos. O primeiro, ela é uma profecia contra o rei de Tiro. O segundo, está revelando um mistério oculto na eternidade passada. Está contando a história de quando Satanás, ele caiu. Amém? Ele era um querubim ungido. Ele era o mais belo. Ele era revestido de pedras preciosas. E nessa tradução está falando que o corpo dele era cheio de engastes. Essa é uma Almeida Revista atualizada. A Almeida Revista Corrigida fala que no corpo dele havia tambores. Então o diabo, o querubim ungido, ele era cheio de instrumento no seu próprio corpo. Enquanto ele adorava a Deus, ele não tocava um instrumento, ele era um instrumento. Glória a Jesus. E agora eu convido você a abrir sua Bíblia em Isaías, capítulo 14, amém? Isaías, capítulo 14. Glória a Deus. Nós estávamos em Ezequiel, você volta. Você vai achar Lamentações, Jeremias, e aí você vai achar Isaías, amém? Isaías capítulo 14, vamos lá no versículo 12, amém? Está escrito bem assim: como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitava as nações. Tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei nas extremidades do norte. Subirei acima das mais altas nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo. Glória a Jesus. O querubim ungido, ele que conduzia a adoração no céu, ele que tinha um instrumento no seu próprio corpo e era revestido de pedras preciosas. Ele conduzia a adoração a Deus. Só que o reino de Deus, ele não é democrático, que nem o nosso Estado de direito democrático que é aqui no Brasil. Nós votamos e nós elegemos. Nós, como cidadãos, nós temos o poder de tirar e de colocar. Nós podemos reclamar. Nós podemos falar para o prefeito que a rua do Ipitinga está com buraco. Nós podemos reclamar na rede social que tem gente caindo de moto porque tem muito buraco lá no Ipitinga. Glória a Jesus. Como funcionário público, eu posso reclamar para a prefeitura que o meu salário está atrasado. E eu tenho esse direito. Só que o reino de Deus não é um reino democrático. É um reino soberano. Não é nem uma monarquia, porque numa monarquia, um rei ele morre e ele passa o reinado para o seu filho. Deus não morre. Deus ele não tem princípio e Deus ele não tem fim.
Deus, ele não foi gerado e Deus não foi criado. Ele é simplesmente antes de todas as coisas, e ele continua depois de todas as coisas. Quantos me entendem? Glória a Jesus. E aí, o querubim ungido viu a glória de Deus. E um dia tinha um trono à direita de Deus, e esse trono estava vazio. Se você abrir sua Bíblia em Colossenses no capítulo 1, se você ler a partir do versículo 26, você vai ler sobre um mistério oculto em Deus pelos séculos, e foi revelado a nós. Jesus, o Filho de Deus, era um mistério oculto dentro de Deus. Jesus, ele não estava manifesto no céu. O Filho não estava aparente para os anjos. E aí então, quando Satanás ele viu aquele trono à direita de Deus, ele se achou no direito de sentar. Ele achou nele o direito de se tornar semelhante ao Altíssimo, que é Deus. Só que ele não poderia fazer isso, porque dentro de Deus já havia alguém que era semelhante a Deus, aquele que é a perfeita imagem do invisível Deus, e a expressão exata do seu eterno ser, aquele que foi feito sabedoria de Deus, o mestre artesão que conduzia e aconselhava o próprio Deus, quando ele estabelecia os fundamentos da terra, como está escrito em Provérbios. E aí então, o querubim ungido de Deus levantou a terça parte dos anjos, porque ele pensou que era uma democracia, que ele pensou que ele poderia chegar diante de Deus e falar: Deus, levantei aqui minha equipe, meu eleitorado, e eu me acho no direito de se assentar do teu lado, de me assentar à tua direita e ser semelhante ao Senhor. A glória que eu ajudo a conduzir para te adorar, eu me acho no direito de comer dela e de receber dela. Nós, ministros da palavra do Senhor, ministros de louvor, nós ministramos ao Senhor. Enquanto eu falo aqui, essa palavra é uma espada de dois gumes. Ela está indo para você e ela está me cortando ao mesmo tempo. Porque aqui eu estou comendo com você, eu te sirvo e eu partilho junto desse pão na mesa do Senhor. É isso que a gente está fazendo. Glória a Jesus. É isso que nós estamos fazendo. E nós aprendemos a ter muito cuidado, porque a finalidade de qualquer ministro, seja de palavra ou de adoração, é conduzir a atenção da igreja para o noivo, é conduzir a atenção das ovelhas para o bom pastor, que é só um. Ele é o bom pastor, ele dá a vida pelas ovelhas, ele já deu a vida pelas suas ovelhas. E em qualquer momento que alguém prega ou ministra, a finalidade nossa é revelar Jesus, para que você olhe para Jesus e não para a Vitória, e não para quem prega, e não para quem é talentoso e canta ou toca muito, ou tem uma hermenêutica impecável. A finalidade é que você olhe para o Cristo, para o Deus vivo, para o noivo, para o cabeça da igreja, e se apaixone ainda mais por Ele, se apaixone ainda mais pela sua palavra, porque nenhum homem tem estrutura para receber adoração, somente a santidade suporta a glória de Deus, somente Deus pode ser e deve ser adorado, como Jesus falou um dia: somente ao teu Deus adorarás, e somente a Ele prestarás culto. Glória a Jesus. Agora vamos ver por que o diabo não pode se arrepender. Glória a Deus. Você sabia que na Bíblia existe 3 pecados sem perdão? Todo pecado ele tem perdão. Se alguém adulterar e se arrepender genuinamente, o perdão de Deus está disponível. Quem rouba, pede perdão a Deus e o perdão está disponível. Eu falei de pecados expostos, e existem pecados dentro de mim. Quando eu penso mal de alguém, eu cometi também um pecado diante de Deus. Glória a Jesus.
Se eu sentar numa roda e falar mal de alguém, eu ofendi ao Espírito Santo. Se eu sentar numa roda, ainda que eu não fale, mas eu escute alguém falar mal de outra pessoa, eu ofendi também o Espírito Santo. Você não pode emprestar seus ouvidos para bocas que nem deveriam estar falando. Você não pode emprestar seus ouvidos para as pessoas sangrarem em cima de você. O princípio da confissão, ele é quando eu estou arrependido. Eu vou para a pastora Ana, eu reconheço o meu pecado, e ela vem como ministra do Senhor, me expõe a palavra, eu peço perdão, eu recebo a imposição de mãos, pratico aquele princípio de Tiago que fala: confessai os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros, porque dessa maneira vocês serão curados. Funciona quando eu quero receber. Se eu só quiser sangrar, as pessoas não têm que me ouvir. Glória a Jesus. Amém. E aí o diabo, ele comete um pecado que não tem perdão. O pecado de blasfêmia contra o próprio Deus. Um dia, o primeiro pecado que não tem perdão é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Jesus está manifestando os dons, Jesus está curando, e estava evidente que Jesus era o Cristo. Os fariseus, eles não conseguiram perceber, e aí eles falam para Jesus: é em nome dos maiorais do demônio, dos demônios que você cura, é em nome de Beelzebu que você expele demônios. Jesus faz questão de explicar com lógica. Jesus nem trouxe uma revelação tão grande. Ele fala: um reino dividido contra si mesmo não subsiste. Não tem como Beelzebu expulsar Beelzebu. E aí Jesus dá um aviso. Ele fala bem assim: aquele que blasfemar contra Deus pode ter perdão, aquele que blasfemar contra mim pode ter perdão, mas aquele que blasfemar contra o Espírito Santo não pode ser perdoado. Glória a Jesus. E durante muito tempo a gente pensou que blasfêmia contra o Espírito Santo, eu não sei vocês, mas eu sou bem pentecostal. A minha raiz é pentecostal até o tutano. Glória a Deus. E a gente tinha essa preocupação de alguém estar orando em línguas e a gente não assentar no nosso coração que aquela pessoa estaria falando em línguas com espírito de engano. Aí na nossa mente, blasfemar contra o Espírito Santo é ver uma manifestação de oração em línguas e falar que aquilo ali está estranho. Isso não é blasfêmia contra o Espírito Santo, você sabia? A própria Bíblia diz que se fosse levantar alguém para profetizar, que sejam 2 ou 3, e o restante julga. Então o próprio Deus falou para a gente provar o Espírito que está se manifestando, que ninguém pode declarar que Jesus veio em carne se não for pelo Espírito de Deus. Amém? Blasfêmia contra o Espírito Santo é chegar a um nível tão grande de dureza e resistência que não pode mais ser convencido. Vocês já se perguntaram: será que eu já blasfemei contra o Espírito Santo? Eu já me perguntei. Uma vez eu entrei em crise: meu Deus, e se eu blasfemei contra o Espírito Santo, eu vou ser condenada ao inferno, porque blasfêmia contra o Espírito Santo não tem perdão. E se você já se perguntou se você blasfemou, eu tenho uma boa notícia: você não blasfemou. Isso já é um sinal de que você não blasfemou contra o Espírito Santo. Sabe por quê? Alguém que blasfema contra o Espírito Santo não tem zelo de Deus, não pode ser conduzido ao arrependimento. Vamos para o segundo pecado sem perdão. O segundo pecado que não pode ser perdoado é a falta de perdão. Na própria oração do Pai Nosso, quando Jesus está ensinando os discípulos a orarem, Ele deixa claro uma parte que diz bem assim: e perdoa-nos, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Significa que se eu não perdoo, eu não posso receber perdão de Deus. Então esse é o segundo pecado que não tem perdão. Terceiro pecado sem perdão. E agora eu convido você a abrir tua Bíblia em Hebreus. Aleluia. Hebreus capítulo 6. Glória a Deus.
Hebreus, capítulo 6. Hebreus 6, 4. Amém? O terceiro pecado sem perdão, você que está anotando, você pode escrever, é a apostasia. Amém? No versículo 4 de Hebreus 6 diz bem assim: é impossível, pois, que aqueles que uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro e caíram, sim, é impossível outra vez renová-los para o arrependimento, visto que de novo estão crucificando para si mesmo o Filho de Deus e expondo-o à ignomínia. Ou a tua tradução pode estar falando a vergonha pública, ou uma outra versão pode estar falando ao vitupério. Glória a Jesus. Apostasia. A revelação da glória de Deus é a coisa mais preciosa que nós temos. Me diga, que nível de glória poderia ainda ser revelado ao diabo para que o convencesse do seu pecado, sendo que ele estava diante do trono de Deus? Ele assistia o culto, ele conduzia a adoração a Deus, não tinha mais nada para ser revelado a ele, porque ele já sabia. Glória a Deus. Provado o dom de Deus, de poder de uma era que ainda há de vir e decair. O apostatar é extremamente perigoso, porque um pecado que não pode ser perdoado é um pecado que não permite que alguém chegue ao arrependimento. O diabo não pode ser perdoado, porque o diabo não tem mais a capacidade de se arrepender, porque foi achado maldade nele, e ele se tornou completamente mau, e ele não pode mais ser convencido de pecado, por isso ele não pode ser mais perdoado. Glória a Jesus. E quando eu vou conhecendo a glória de Deus, Vitória, eu vou amando Jesus, eu vou queimando por Jesus, eu vou buscando a Jesus, como a palavra de Deus diz, que quem mais pode revelar os segredos do coração de Deus, senão o Espírito de Deus? Se na minha mente é penetrado as revelações de Deus, a palavra de Deus, a presença de Deus, chegar num nível alto de glória, de vida com Deus, e porventura cair, quando alguém vier pregar para mim, eu vou falar, eu já sei. Quando alguém quiser pregar para mim, eu vou falar, eu já preguei isso, eu já sei disso aqui. É a dureza de coração. Esses três pecados imperdoáveis, eles giram em torno de uma mesma coisa, que é a dureza de coração. É se tornar tão resistente, não resistente à Vitória, não resistente à Igreja Ceia, não resistente ao pastor Lucivaldo ou à pastora Ana, se tornar resistente ao Espírito Santo de Deus. O mesmo Espírito que Jesus fala que é o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, que quando Ele vier, Ele vos guiará em toda a verdade, que quando Ele vier, Ele vos convencerá do pecado, da justiça e do juízo. Nenhuma argumentação humana tem poder para convencer alguém do seu pecado. O ser humano em si, ele não consegue se arrepender sozinho, porque a mesma palavra diz que Esaú, ele procurou arrependimento com lágrimas e ele não conseguiu encontrar, porque arrependimento não é produzido por nós, ele é gerado pelo Espírito de Deus, e resistir ao Espírito de Deus faz com que nós corramos o risco de o nosso coração se endurecer a tal ponto que não há manifestação que me convença mais. Glória a Jesus. Glória a Jesus. O maior perigo da vida com Deus, irmão,
é eu crescer num ambiente onde eu vejo a manifestação da glória. E por estar num ambiente onde eu vejo a manifestação das curas, dos milagres, da palavra, da presença, eu pensar que eu conheço o Deus da presença. Deus, Ele é relacional. Eu posso ter crescido na igreja, isso é um perigo. Cresci na igreja, vi todos os milagres, mas eu nunca fui convencido de pecado nenhum. E eu não tenho relacionamento profundo com esse Deus. É uma ilusão eu estar no lugar da manifestação, mas eu não experimentar de um relacionamento genuíno com esse Deus. Eu preciso conhecê-lo. Eu preciso ouvir a palavra de Deus e tomar ela como palavra de Deus. Apostasia não é só sair da igreja, também é escolher viver uma fé alternativa. O perigo de viver doutrinas que são contrárias à palavra de Deus é viver uma fé alternativa. Pecado continua sendo pecado, fornicação continua sendo pecado, mentira continua sendo pecado, desvio de caráter continua sendo pecado. E um pecado que eu abraço e eu protejo, e não só protejo, eu distorço o que a Bíblia diz, para eu continuar no meu pecado. Eu distorço o que a palavra de Deus diz, para eu continuar pecando. Agora eu pego Deus, eu isolo só o amor dele, e eu acho que o amor dele é igual ao amor humano. O amor de Deus não é como o amor humano, porque Ele não tem necessidade de ser aprovado, Ele não tem necessidade de ser amado de volta. O amor dele já foi completamente revelado na cruz. Não é revelado quando eu sou abençoado, já foi revelado. Ele me livrou do inferno. O amor de Cristo já foi revelado e Ele não precisa ser aprovado por mim. Por isso que o amor dele é ainda mais digno, porque Ele não precisa de mim. E não tem como eu isolar só esse aspecto dele e me esquecer que Ele também é santo, esquecer que Ele também é digno. Que a palavra diz lá em Mateus, no sermão Glória a Jesus, no sermão escatológico de Jesus, que Ele virá com as suas miríades de anjos e retribuirá a cada um. Não tem como isolar, não tem como eu fazer dele pequeno para ele caber na minha mente. A Isabelle pregou, vocês perceberam? O Derek pregou, vocês perceberam? Não tem como eu limitar, eu diminuir Deus para Ele caber no que eu percebo. Eu que tenho que elevar a minha frequência para perceber Deus. E eu elevo a frequência com palavra. Eu elevo a frequência com oração, mas não é só ler. Eu preciso permitir que a palavra de Deus me rasgue. Aquilo que Deus fala é absoluto. A palavra de Deus, ela é imutável. Deus é imutável. A palavra de Deus, se ela diz algo, é aquilo e pronto. Acabou. Não tem como eu falar que eu estou em pecado e se algum irmão vier me corrigir, porque lá em Hebreus, lá no capítulo 12, nós temos que tomar a repreensão de Deus como amor, porque o filho que não é corrigido é bastardo. Eu, Vitória, se eu dobrar o meu joelho para orar e eu for ler a Bíblia, eu vou ser corrigida. Eu vou ser corrigida enquanto eu oro. Eu sou convencida de pecado enquanto eu oro em línguas. Eu sou convencida de pecado enquanto eu leio as cartas. Eu sou convencida de pecado. Mas é muito mais fácil eu pegar um texto isolado do Antigo Testamento, de que José foi para o Egito
E ele foi humilhado e depois ele vai ser exaltado. E aí eu vou falar para você que você é um José, que não importa o quanto estejam te humilhando, você vai ser exaltado e Deus vai te honrar. Eu vou mentir para você, José é uma tipologia de Jesus. José experimentava o amor do pai e o ódio dos irmãos, assim como Jesus. Os grandes heróis da fé no Antigo Testamento são marcas d'água de quem Jesus é. Davi vencendo Golias não é a vitória vencendo o problema. Davi vencendo Golias é Jesus prevalecendo contra o meu pecado, em nome do Senhor dos Exércitos, removendo a minha vergonha. É em toda a palavra de Deus. E eu preciso falar, Espírito Santo, assim como Isabelle no acampamento, eu estou te resistindo, e eu preciso que o Senhor venha sobre mim, porque nós já entendemos, nós não podemos produzir quebrantamento, nós não podemos produzir arrependimento. Quando eu sei, uma vez eu cometi um pecado, eu pequei contra o Senhor, eu peco todo dia, amém? Mas foi um pecado específico, que na minha cabeça eu estava certa. Glória a Jesus. O perigo da ofensa é esse, da ofensa, porque segundo a lei humana você está certo, você está certo. Segundo a justiça dos homens, alguém tem que vir pedir perdão para você, e segundo o padrão humano isso está certo. Só que a gente não vive no padrão humano. Nós não vivemos de acordo com a justiça dos homens, nós vivemos de acordo com a justiça de Deus. E pela justiça de Deus, eu me faço errado para ser tomado como certo, para ser justificado. Eu me humilho para que Deus me exalte. Não, os humilhados não serão exaltados. Aquele que se humilha será exaltado. Porque se você vive humilhação, mas você não desce, você vai continuar sendo humilhado. E Deus vai permitir que os homens te humilhem enquanto você não desce. Mas quando você desce, quando você se humilha, quando você se quebranta, acontece que o apóstolo Pedro diz bem assim, ó: humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão do Senhor, para que no momento oportuno Ele vos exalte. Porque tem muita prova que acontece na nossa vida, que não foi o diabo que colocou, foi o próprio Deus que colocou. Ele mesmo está aperfeiçoando o meu caráter através das provações. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que foram chamados segundo o seu propósito. E o propósito de Deus, se você continuar lendo o texto de Romanos, é me fazer semelhante a Jesus. E se uma provação me ajudar a ser mais parecido com Jesus, foi o próprio Deus que usou ela para me formar, para aperfeiçoar o meu caráter nele. Glória a Jesus, glória a Jesus. Quantos estão me entendendo? Glória a Deus, aleluia. Então que o próprio Espírito de Deus, Ele comece a gerar em nós quebrantamento. E eu lembro que quando eu pequei contra o Senhor, eu cometi esse pecado contra Deus, eu cometi esse pecado contra a vida de alguém. Eu fui orar, e eu não orei segundo o que eu senti, eu orei segundo o que a palavra diz. Eu falei: Espírito Santo, eu não estou conseguindo me arrepender, e eu sei que eu pequei. Eu, Vitória, estou em pecado. E é muito bom quando a gente discerne o que a gente sente, amém? Até eu conversar com o pastor, com a pastora, eu mastigo tudinho e vai tudo mastigado. Eu consegui discernir o que eu sinto. E no que eu sentia, eu pequei contra o Senhor Deus. Eu pequei contra a vida de uma pessoa. E eu estou certa. E eu estou ofendida, porque aquela pessoa pecou primeiro contra mim. Então, de acordo com a justiça humana, o pecado que eu cometi, ele está correto, porque primeiro aquela pessoa pecou contra mim.
eu consegui botar em palavras, agora eu vou formular uma oração. E a oração não é de acordo com o que eu sinto, é de acordo com o que a Bíblia diz. Orar a palavra não é só orar o texto bíblico. Orar a palavra não é só falar: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. É eu estar debaixo da revelação do que a Bíblia diz. E eu vou orar segundo a palavra de Deus. E orando eu falava: Espírito Santo, a tua palavra diz que o Senhor convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. A tua palavra diz que Esaú buscou arrependimento com lágrimas e não achou. Debaixo da tua palavra eu entendo que eu preciso me arrepender, porque a tua palavra diz que se alguém me atingir uma face, eu tenho que dar a outra. Se alguém me tomar a túnica, eu preciso deixar que essa pessoa leve também a capa. A tua palavra diz que bem-aventurados são os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. E eu não sou filha do Senhor agora. Eu não pacifiquei, eu não manifestei a tua natureza. A tua palavra diz: bem-aventurados mansos, porque eles herdarão a terra. Eu não fui mansa, eu fui eu fiquei brava, eu me irei, e eu não estou arrependida, e por isso eu não estou conseguindo nem sentir o Senhor. Espírito Santo, vem, me ajuda a me arrepender. Porque quem está orando aqui é a natureza caída da Vitória. Me ajuda a me arrepender, porque eu não consigo fazer isso sozinha. Eu preciso que o Senhor faça isso em mim. Eu preciso que o Senhor gere isso em mim. Porque eu não sou uma pessoa boa, Deus. Tudo de bondade que manifesta em mim é o teu Espírito operando. Porque em mim não há dignidade e nem nobreza. E aí o Espírito Santo, ele veio. Ele começou a falar: começa a orar por ela. Falava: Deus, eu te apresento essa pessoa. Eu te apresento a vida dela. Eu declaro a tua bênção sobre ela, a tua graça sobre ela. Eu declaro que essa pessoa vai ter uma revelação de quem o Senhor é. Vai ter uma revelação clara de quem tu é. Eu comecei a orar pela salvação. Eu estou falando de alguém que não era nem salvo. Deus, salva essa pessoa. Quando eu for para o céu, eu quero encontrar ela lá. Em nome de Jesus. Eu comecei a chorar por essa pessoa. Eu comecei a chorar e sentir o que o Espírito Santo sentia. E eu comecei a sentir, sabe o que? O convencimento do meu pecado. Como que eu trato mal alguém que Deus ama, alguém que Jesus quer salvar, que não é salva agora, mas para Ele essa pessoa já é salva, porque Ele já marcou o dia, anos na frente, que essa pessoa o confessaria. E o Espírito Santo, ele começou a me quebrantar. E quebrantar é entristecer, é chorar. E Deus, ele me ajudou a me arrepender. Às vezes nós ficamos ofendidos contra a igreja de Jesus, contra a igreja de Deus. A gente se ofende, meu irmão. Em qualquer igreja que você entrar, você, uma hora ou outra, você vai encontrar o sistema eclesiástico da igreja, a organização da igreja. Nós não nos ofendemos com a igreja, porque a igreja, ela é santa e Deus está santificando e vai apresentar ela pura para Ele mesmo. A gente tem muito problema na organização humana nossa, e nós precisamos. E aí alguns são apartados do corpo de Cristo por causa da organização, por causa de uma cor de camisa, por causa de um lanche, por causa de uma gincana, glória a Deus, por causa de um boa noite que não foi dado. Bora mais profundo? Por causa de uma fofoca, por causa de uma palavra que falaram contra você e não te consultaram. Irmãos, é extremamente irritante quando alguém fala mal de nós, não é? Só que isso é igreja, irmão. Nós somos irmãos. E a ofensa é o maior instrumento do diabo para apartar as pessoas da graça de Deus.
é a raiz de amargura. Se eu conheço o que a Bíblia diz, quando o meu irmão vem me corrigir, eu não vou falar para ele: não julgue para não ser julgado. Eu estou cometendo um erro de exegese enorme. Então eu não devia nem abrir a boca para pregar esse texto. Porque não julgue para não ser julgado não está falando quando o irmão meu vem corrigir o meu pecado. Porque essa mesma Bíblia diz que o homem espiritual, ele discerne muito bem todas as coisas. E quando eu estiver indo para um caminho errado, isso daqui é o chamado de Ezequiel. Deus, ele fala bem assim para Ezequiel: Ezequiel, se você vê um justo indo para o abismo e você não corrigir ele, a culpa do sangue dele vai cair sobre você e eu vou requerer de ti. Se uma ovelha de Jesus estivesse perdendo e eu, como irmã mais velha, eu não ia ajudar, o sangue dela vai ser cobrado de mim no dia do julgamento, no dia do Senhor, no dia do trono de Deus ser revelado, e Ele retribuir a cada um conforme as suas obras. Ele vai me cobrar. Mas esse mesmo Deus, Ele fala para Ezequiel bem assim: Ezequiel, se você corrigir e ele não for convencido, e ele caminhar para a perdição e se perder, eu não vou requerer o sangue dele de você. Existe uma diferença enorme de ovelha perdida e filho pródigo. São 3 parábolas: ovelha perdida, dracma perdida e o filho pródigo. Ovelha se perde por baixa visão. Filho escolhe sair. A ovelha, o pastor vai atrás. O filho tem que decidir voltar. O filho decide voltar. E não existe: a igreja pecou contra mim. Irmão, toda vez que eu vou pregar eu tremo, irmão, parece que eu vou ter um infarto. Aí você vê a Vitória pregando. Toda vez que eu sei que eu vou pregar, eu falto morrer. Agora eu vou falar por que eu falto morrer. Na minha mente vem bem assim: a igreja é a esposa de Jesus. Ela tem um marido. Ele que é dono dela. Eu vou falar para a esposa de alguém. Se eu pregar coisa errada, o marido dela me arrebenta. Esse é o zelo que, como ministro, a gente tem. Porque a igreja de Deus é de Deus, não é dos homens. Você é de Jesus, irmão. Você é de Jesus. O mesmo temor que eu tenho para liberar uma palavra de conhecimento na vida do meu pastor Lucivaldo, eu tenho para falar para você. O zelo de Deus, eu não quero falar nada que o Senhor não queira falar. Eu não quero falar nenhuma visão produzida pela minha alma. Eu quero que o teu Espírito fale. Nós julgamos uma pregação de acordo com a palavra. Mas a mesma habilidade que eu tenho para julgar uma pregação de acordo com a palavra de Deus, eu tenho para julgar os meus pensamentos, os meus sentimentos. Porque as pessoas, elas desviam, não é porque a igreja prega falsa doutrina. Porque se você estiver numa igreja que prega falsa doutrina, a palavra de Deus fala para você reconhecer e sair. Você é autorizado pela Bíblia. Se você estiver num ambiente onde é pregado falsa doutrina, você pode sair. A revelação de honra, ela é para homens de Deus. Porque se for um falso profeta, a Bíblia manda você reconhecer. Ela não manda você honrar. Ela manda você reconhecer um falso profeta e julgar a pregação dele. A revelação de honra, ela é bem assim, Porque aquele que honrar um profeta, na sua qualidade de profeta, receberá o galardão de profeta. É para profeta de Deus. É para homens e mulheres de Deus. Glória a Jesus. Mas na maioria das vezes, nós estamos em um ambiente onde a palavra de Jesus é pregada, onde a palavra de Deus ela é revelada, mas por causa da dinâmica das relações. Seja bem-vindo,
ao corpo de Cristo que ele é formado por gente tão pecador quanto você, que vão falhar com você. E aí nessa hora a gente vai ser filho maduro, porque quando a gente vê alguém grande cair, a gente aponta. Eu me esqueço que no reino de Deus não tem celebridade, no mundo gospel tem. E quando alguém grande cai, pelo sistema gospel eu aponto, mas como igreja de Cristo, eu sofro, eu intercedo, eu clamo pela misericórdia de Deus. Quando o pecado do outro é rasgado diante de nós não apontamos, nós protegemos. E proteger não é você me fazer com que eu me sinta bem com o meu pecado. É você vir para mim e o teu objetivo é me ganhar de volta para o meu Deus, que é o seu Deus, que é o nosso Salvador. Essa é a nossa responsabilidade. Nós precisamos de Jesus. Nós precisamos de Jesus para ser igreja. Nós precisamos de Jesus para conviver uns com os outros. Tem uma diferença, irmão, de eu me relacionar com alguém que não é crente para eu me relacionar com alguém que é crente. É muito mais leve relacionamento entre cristãos, você sabia? Sabe por quê, irmão? Porque a gente tem o mesmo balizador, que é a palavra de Deus. Se eu estiver errado, você pode vir para mim e me corrigir. Agora eu duvido, se alguém não crente na tua casa pecar contra você, se você pode pegar a Bíblia, abrir para ele e falar que ele está errado, sem ele ser salvo, sem ele ter o Espírito Santo dentro dele convencendo ele. É impossível. Igreja é família, irmão. Nós somos uma família de um reino soberano, e nós temos um cabeça que é Jesus. Ele pensa, é de acordo com o que a Bíblia diz, não de acordo com o que a gente acha. Porque se o pastor fala que isso daqui tem que ser preto, mas a tua opinião de design fala que isso daqui tem que ser cinza, mas se o Espírito Santo falar que tem que ser vermelho, prevalece a opinião de quem? Não é do Espírito Santo? Se eu estiver brava com a Jéssica está brava contra mim, a Jéssica pecou contra mim e eu pequei contra ela, e na hora que a gente senta para conversar é uma troca de acusação. Mas se o Espírito Santo ele está em mim, ele está nela, ele chega para mim falando que eu estou errada, ele chega para ela falando que ela está errada. Quando a gente senta para conversar, o que a gente faz? Me perdoa, Jéssica. E a Jéssica, me perdoa, Vitória. Não, fui eu que pequei. Não, fui eu que pequei. Você percebe como é muito mais nobre quando o Espírito Santo está dentro de nós? Não vem ninguém confrontar meu pecado, eu que vou atrás. Pastor, eu pequei. Não é preciso o pastor falar, irmão, vou te remover do altar porque você está adulterando. Chegou um monte de print para mim. Irmão, presta muita atenção. Marido e esposa. Eu tenho muito zelo para falar com gente casada, amém? Mas agora a gente vai pela palavra. Se um adultério ele é exposto, se a tua mulher descobre que tu adulterou e tu vai pedir perdão para ela, você não se arrependeu, você foi descoberto, você foi exposto, e agora você tem que pedir para o Espírito Santo te ajudar a se arrepender, e não pedir perdão para ter ela de volta, pedir perdão, porque você pecou contra a tua casa, contra a tua família e contra Deus, antes de tudo. Se o meu pecado ele foi descoberto pelo meu pastor, eu preciso pedir perdão para a minha igreja, pedir perdão para o corpo de Cristo, pedir perdão para os meus irmãos, não ser pressionado. De alguém falei, tu pecou, sai do altar. Tu pecou, tu não prega mais. Tu pecou, tu não toca mais. A nobreza está em quando o Espírito Santo ele vem para nós e ele nos convence. E quando a gente não consegue, Deus ele vai levantar profeta. Ele vai levantar os meus irmãos que me amam. Ele vai levantar pessoas e falar, ei meu irmão, tu faltou?
tantas células seguidas, o que está acontecendo, não te vi no culto, não te vi na sala de oração. Irmão, essa pessoa é de Deus, pelo amor de Deus. Triste é quando a gente some e ninguém dá nem falta. E se tu está sumindo e está ofendido porque ninguém não deu falta, significa que tu sabe que tu tinha que estar aqui e ninguém tem que te chamar. Meu avô, um grande filósofo, Manuel Costa, ele é analfabeto. Falou: minha filha, 2 coisas que a gente não chama: para comer e para ir para culto. A gente chama para trabalhar. Para trabalhar você convida. Se você está ofendido porque ninguém deu falta de ti, meu irmão, você está adoecendo, você está morrendo. Você sabia disso? Se você tem consciência que tem que estar aqui, era para tu estar chamando os outros. Era para tu estar dando falta dos outros e chamar: ei, bora para o culto, vem para cá, bora para a célula, bora orar, bora para a sala de oração, bora fazer o jejum, bora ler João em 3 dias, bora ler Apocalipse, bora ler Provérbios. O corpo de Cristo edifica a si mesmo, porque quem está em nós é o Espírito Santo. O diabo, ele tem uma inveja muito grande de nós, porque a igreja de Jesus ocupou um lugar que antes ele ocupava. Ele conduzia a adoração, ele conduzia o louvor a Deus, e agora nós erguemos as mãos, nós glorificamos ao Senhor, e os anjos do céu, eles descem na hora do culto, porque eles adoram alguém que eles enxergam. Eles vêm ver como que os homens adoram alguém que eles nunca viram. Tira a tua revelação da terra, tira a tua revelação dos problemas, tira a tua revelação do vitimismo. Você não é vítima, você é filho de Deus. É por isso que Deus não responde a nós quando a gente se comporta como vítima. Estou morrendo, ah meu Deus. Aí vem um profeta: te levanta, seu sem vergonha. Deus é contigo, te ajeita. Jó, meu irmão, ele estava questionando a Deus, falando: Deus, por que eu nasci? Era melhor se eu fosse como um aborto e não tivesse nem visto a luz do sol, e não tivesse experimentado da minha mãe me amamentando. Eu preferia que o Senhor tivesse me levado. Eu amaldiçoo o dia que eu nasci. Deus apareceu para ele num ciclone, e ele falou: Jó, te levanta e te veste como homem, cinge a tua vestimenta como homem, porque eu vou falar contigo. Deus, ele levanta do monturo o pobre, e ele faz ele se assentar com os príncipes. Deus, ele te colocou aqui, e você está assentado na presença dele. Você não é pobre, você não é necessitado, você já está levantado. Você se assenta na mesa de Deus. Você não é uma vítima, e você não blasfemou contra o Espírito Santo. Você não apostatou. Se tem falta de perdão aí, você, debaixo do que você me ouviu pregar, você vai orar, porque a gente não sente de perdoar. Eu tenho essa notícia para você: nós não sentimos de perdoar. Ora, irmão, fala bem assim: Jesus, de acordo com a justiça humana, o meu pai tem que pedir perdão para mim, a minha mãe tem que pedir perdão para mim, fulano tem que pedir perdão para mim, a Jéssica tem que pedir perdão para mim. Mas de acordo com a tua justiça, se eu tenho algo contra o meu irmão e eu quiser ofertar, eu deixo a oferta no altar, eu vou até o meu irmão e eu peço perdão para ele. O reino de Deus não é comida e não é bebida, mas é paz, justiça e alegria. E é uma justiça que nós não conhecemos, é a justiça de Deus. E o Senhor, ele vai te cobrir com a justiça dele agora, com a graça dele agora. Eu convido você a ficar de pé no seu lugar, em nome de Jesus. Sou
Jesus, Senhor é bom. Eu queria pedir que você ficasse com seus olhos abertos, e eu gostaria que a mídia reproduzisse o texto de Colossenses no telão. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Você vai sentir, enquanto você vai lendo a palavra de Deus comigo, você vai sentir poder de Deus em você nesse exato momento, porque é a palavra de Deus. Você não vai estar lendo qualquer coisa. Primeiro, vamos ler Colossenses capítulo 1, versículo 26. Amém? O mistério que estivera oculto dos séculos e das gerações, agora todavia se manifestou aos seus santos. Você é o santo de Deus. Tinha um trono vazio no céu e o diabo queria sentar. Nem os anjos sabiam que um trono à direita de Deus tinha um dono, porque Jesus era um mistério oculto. 27, aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da sua glória deste mistério entre os gentios, isto é, Cristo em vós é a esperança da glória, o qual nós anunciamos, advertindo a todo homem e ensinando a todo homem em toda a sabedoria, a fim de que apresentemos a todo homem perfeitos em Cristo. E agora você vai para o versículo 13 do mesmo capítulo 1 de Colossenses. Eu gosto de uma visão que João ele tem em Apocalipse. Ele está diante dos 24 anciãos, e é mostrado um livro selado com 7 selos. E os anciãos chegam para ele e falam: está fechado porque não tem ninguém digno de abrir. Não tem ninguém no céu e não tem ninguém na terra. E aí então ele começa a chorar. E aí no mesmo tempo, no mesmo minuto, vem um ancião e fala: por que tu está chorando, João? O leão da tribo de Judá é digno de abrir o livro e desatar os seus selos. Quando ele falou não havia ninguém no céu, Jesus ainda não tinha subido. Quando ele falou não tinha ninguém na terra, Jesus já tinha saído. E quando João começa a chorar, Jesus já estava chegando no céu. E aí ele olha para o leão da tribo de Judá, que foi morto e é digno de abrir o livro e desatar os seus 7 selos. O leão, ele tinha a aparência de um cordeiro que havia estado morto e voltou a viver, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. E agora fecha seus olhos, e ao som desse texto começa a pensar em Jesus, naquele que o diabo queria o trono. O diabo queria ser semelhante ao Altíssimo, mas ele não poderia, porque já havia alguém digno, santo, glorioso. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. Ele é o princípio, ele é o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ele ter a primazia. Porque aprouve a Deus que nele habitasse a plenitude de toda a divindade. Jesus,
Quando nós oramos para Deus revelar a glória dele, Ele revela mais de Jesus, Ele revela mais de Cristo, porque Jesus, Ele é o resplendor da glória do Pai. Jesus, Ele é a expressão exata do seu eterno ser, pois em Jesus foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra. A revelação já veio. Fecha teus olhos, curva a tua cabeça, coloca a mão no teu coração. A revelação já veio. Um mistério oculto por séculos, um mistério oculto para os anjos, para nós ele foi revelado. Para nós ele foi revelado. Espírito Santo, que o Senhor venha sobre nós, Espírito Santo. Que o Senhor nos revele mais de Jesus. Que o Senhor produza em nós o caráter de Jesus. Que o Senhor produza em nós a nobreza de Jesus. Que o Senhor produza em nós quebrantamento. Que o Senhor nos leve e nos conduza ao arrependimento, trazendo o convencimento de pecado, Pai. Porque pecado não fica na tua presença. Pecado não permanece na tua presença. Permanece na presença de Deus os filhos. O bastardo não congrega, não habita na congregação do justo. E você é filho de Deus. Você não se comporta como bastardo. Você não se comporta como alguém que não tem pai. Você tem um Deus. Doce presença, constante presença, que não vai embora. Vem, fica e mora. Doce presença, constante presença, que não vai embora. Vem, fica e mora. Eu preciso ficar aqui aos seus pés, Senhor. Me deixa poder ouvir tua voz. É o lugar mais alto, é o lugar mais alto que eu quero estar. É o lugar mais alto que eu quero estar. E o lugar mais alto que eu quero estar é aos seus pés. Doce presença, constante presença, que não vai embora. Vem, fica e mora. Doce presença, constante presença, que não vai embora. Shekiera barasso katar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 
Vem, fica e mora, doce presença constante, que não vai embora. Vem
masi alabaye kotarara. Soria babaye katayara masi. Espírito Santo, Espírito da promessa, Espírito da revelação, de temor, de entendimento. Espírito Santo, não geramos tua presença, nós não podemos performar a tua glória. Espírito de Deus, e nada se compara a ti, Jesus, o Filho do Deus vivo, que habitou em nosso meio, e nele estava a glória do unigênito do Pai. Nos enviou do seu Santo Espírito, e Ele é o Espírito da verdade, Ele é o Espírito Santo, e toda mentira ela caia por terra agora, todo o sofisma vai caindo por terra, toda obra de engano, toda mentira, porque quando a verdade de Deus ela vem, toda mentira ela é denunciada e ela é desfeita. Espírito Santo, Espírito Santo, nós somos a tua igreja, nós somos o teu corpo, nós não vivemos sem o Senhor, nós não operamos sem o Senhor, nós não nos movemos sem o Senhor. Os frutos permanentes, eles só vêm quando nós estamos ligados em ti. Na força do nosso braço, nós até conseguimos gerar frutos, mas os frutos em questão de tempo eles morrem, eles desaparecem, eles não permanecem. Nós queremos muitos frutos para te dar, muitos frutos para te dar. O Senhor tem ciúme de nós, o Senhor tem ciúme de nós, o Senhor tem ciúme da tua igreja, o Senhor tem ciúme da tua casa. O zelo pela tua casa, ele te consome. Se tem alguém aqui que está caminhando para a morte, que está quase desviando, que está quase perecendo e vacilando na fé, se há alguém correndo a passos largos para distante do Senhor, eu oro agora em nome de Jesus. Espírito Santo, o Senhor vai atingindo essa pessoa agora, o Senhor vai tomando ela por dentro, meu Deus, o Senhor vai agarrando ela, o Senhor vai envolvendo essa pessoa, Jesus, e o Senhor vai prender ela a ti agora, e o Senhor vai fortalecendo, porque até os jovens se cansam e os moços de exaustos caem, mas aqueles que esperam no Senhor, eles renovarão as suas forças, eles correrão e eles não se cansarão, voarão alto como águia, caminharão e não ficarão fadigados. Xarabababaê. Se você está se cansando de fazer o bem, eu oro agora que o Senhor ele te fortaleça. Permanece, continua, caminha, não para, em nome de Jesus, porque o Senhor ao seu tempo ele recompensará. Ele é um reto e justo juiz.
Ele não se demora, Ele não falha, Ele não para, Ele se move no tempo certo. É no tempo certo. Continua sendo bom, continua sendo benigno, meu irmão. Continua na obra, continua servindo, continua liderando. A recompensa do Senhor é para os que permanecem. A recompensa do Senhor é para quem vai até o final. E o Senhor, Ele nos dá graça, Ele nos dá a unção que precisamos. Nós iremos até o final. Erga a tua mão para o céu. Se alguém aqui nessa noite que gostaria de aceitar Jesus como seu Redentor, e eu gostaria de reformular essa frase: reconhecê-lo como seu Redentor, como seu Salvador, como remidor da tua alma, remidor dos teus pecados. Ou alguém que gostaria de se reconciliar, de falar: ei, eu quero voltar para o centro da vontade de Deus. Eu quero voltar para o centro da vontade de Jesus. Eu quero viver o propósito de Deus. Eu quero conhecer a Deus. Em nome de Jesus. Vem, fica e mora, doce presença, constante presença, que não vai embora. Doce presença, constante presença, que não vai embora. Vem, fica e mora. Doce presença, constante presença, que não vai embora. Doce, doce e doce presença, constante, que não vai embora. Vem, fica e mora. Convido você a erguer suas mãos. Nós vamos orar pela Camille. Ela tem 21 anos. Ela é uma princesa no reino de Deus. Que bom que nós estamos aqui para testemunhar isso. Quantos estão felizes pela vida dela? O Espírito Santo, Ele está alegre. O Espírito Santo, Ele está feliz. E a festa no céu hoje. Jesus está feliz e a gente se alegra junto com Ele. Jesus, obrigada, Pai, pela vida da Camille. Obrigada, Jesus, porque a gente está aqui para ver isso. Nós abençoamos ela, nós declaramos a unção do Senhor para que ela permaneça até o final, meu Pai. Em nome de Jesus. Espírito Santo, que o Senhor levante pessoas para estar com ela. E Espírito Santo, o Senhor precisa remover pessoas, o Senhor vai remover. O Senhor vai tirar, o Senhor vai mudar todo o ciclo de amizade dela, se o Senhor precisar. E o Senhor vai apresentar ela para os teus amigos. O Senhor vai pegar os teus amigos e colocar perto dela, porque nós temos um amigo em comum que é o Senhor. Em nome de Jesus. Repete comigo, Camille. Senhor Jesus, eu estou aqui para declarar que eu preciso de Ti. Eu Te reconheço na minha vida como o meu Senhor e o meu Salvador, o meu Redentor. Em nome de Jesus. Espírito Santo, obrigada pela vida da Tua filha. Nós abençoamos ela como igreja, Pai.
Teu Espírito encha ela, Pai. Que ela perceba o Senhor, meu Pai, e perceba que o Senhor é com ela. Em nome de Jesus, Pai, ela vai permanecer até o final, Pai. Quando todos nós recebermos um corpo glorificado e formos arrebatados e termos o nosso encontro contigo nos ares, nós vamos ver o rosto dela, Pai. Em nome de Jesus. Jesus, erga suas mãos aos céus, vamos agradecer ao Senhor, amém? Espírito Santo, obrigada, Jesus, por esse culto, obrigada pela tua palavra, obrigada pela tua presença. Jesus, eu oro que pessoas que têm 10, 15, 20 anos de crente, o Senhor vai pegar elas por dentro essa semana e vai trazer uma embriaguez com sobriedade, uma alegria de salvação, Pai. Nós vamos começar a chorar quando a gente pensar: meu Deus, Jesus, Ele me salvou. Como o Senhor disse para os 70, depois que eles voltaram alegres, porque os demônios se submetiam a eles, e porque os enfermos eles eram curados. E aí o Senhor disse para eles: vocês têm que exultar, porque o nome de vocês está escrito no livro da vida. Obrigada por ter nos salvo. Obrigada porque, por causa do teu sangue, a gente pode orar a Deus em teu nome, Jesus. Espírito Santo, obrigada porque o Senhor é a promessa. Tu é aquele que antes vinha só sobre reis, sacerdotes e profetas, mas a nós o Senhor constituiu um reino de sacerdotes do Deus Altíssimo. O Senhor nos chama de carvalhos de justiça, de nação santa, de povo de propriedade exclusiva do Senhor. E nós ficamos constrangidos. Abençoa os teus filhos, Pai. Abençoa a tua igreja, Pai. Abençoa o teu povo, Deus, em nome de Jesus. Que o Senhor Deus, Ele te abençoe, Ele te vivifique segundo a sua palavra. Que você tenha um jantar maravilhoso com a sua família e uma semana extraordinária, cheia da glória de Deus. Amém. Você pode aplaudir e glorificar o nome do Senhor. Abraço em pelo menos 3 pessoas, amém? Deus abençoe.